Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional. Quando eu estou a produzir e estou a fazer coisas, como eu nunca penso no meu referencial para produzir, mas inevitavelmente ele vai estar lá, então quer dizer que eu primeiro produzo sem pensar isso e depois, em coisas que me escapam e que eu não dominei, eu vou tentar achar, nas coisas em que eu produzi sem pensar nisso, que questões são essas que possam vir desses lugares onde eu estive e não estão mais. E se estão lá. Quer dizer, eu passei por vários tipos de fotografia, eu já fotografei a vida dos outros, não é? Quando eu trabalhava em revistas, e fotografava de um jeito que depois tive que mudar, porque primeiro eu fotografava de um jeito em que eu achava que eu estava a aparecer demasiado, pela maneira como fotografava os outros. Acho que resolvi esse problema. Passei a fotografar os outros, dando mais importância aos outros e à fotografia que eu iria fazer dos outros do que ao meu estilo ou ao meu género fotográfico. E depois quis sair disso e ir fazer outras experiências e entrei um pouco em fotografar coisas autorreferenciais minhas, da minha vida e tal, mas desisti, não fiz nada assim muito interessante com isso e rapidamente entrei na onda do texto da morte do autor, do Roland Barthes, que aí então matei definitivamente essa possibilidade de levar o meu referencial, a minha história, o Portugal, o português, para o trabalho, assim, diretamente. Agora, que ele há de lá estar, com certeza estará, estás a ver? E é uma busca que eu vou fazer, que eu faço depois. Para mim, ter uma palmeira no meu trabalho, isso já traz essa palmeira, então aí sim, esse referente que tu falavas, não é? Para palmeira, para mim, isso já é Brasil, é um elemento Brasil. Uma pedra, por exemplo, a pedra, não é? Do furo, da exposição do furo, que é um cromlech, que tem 4.000 anos, 5.000 anos, de Évora, lá em Portugal, não é? Então eu acho que com essas imagens, com essas matérias mesmo, porque uma é uma pedra, o outro é uma árvore, estás a ver? Acho que é com isso que eu vou tentando falar dessas questões. Assim. O que é que ela me traz? Tudo bem que é uma fotografia, não é uma pedra que está ali. Mas o que é que aquela pedra me traz? Traz-me o que eu sei daqueles cromlechs. Então, digamos que E o que é que eu sei daqueles cromlechs? Eu sei o tempo que aqueles cromlechs têm, eu sei de onde é que eles vieram, eu sei que eles são um referencial do escultórico, porque eles são dos primeiros elementos que têm, por exemplo, um significado ou têm uma função de uma demarcação de território, estás a ver? Eles estão ali para demarcar um território, mas eles também têm uma coisa espiritual, uma coisa simbólica, uma coisa que está em outro lugar. Então, isso é o que eu sei daqueles cromlechs e é o que isso significa para mim quando essa fotografia está na exposição. Da mesma maneira que a palmeira, para mim, é o referencial do que é que para mim é esta palmeira. Para mim, esta palmeira são lugares onde eu vi estas palmeiras, esses lugares são várias coisas para mim, entendes? E então são tudo referenciais que virão, que vêm, mas que são todos também assim, muito subjetivos. Não é? Eu sei o tempo daquela pedra, quer dizer, dentro desse tempo daquela pedra há imensas questões, mas o que eu sei é que ela é uma pedra, ela tem essa tensão e essa carga de pedra. Então, nesse sentido, acho eu, que deixo de olhar para essa fotografia com uma intenção de ver qualquer coisa que aconteceu naquele momento em que eu fiz a fotografia. Sabes? Eu acho que o que essa fotografia, tanto a da pedra como a da palmeira, tentam, ou pelo menos eu tento que façam, é que elas emanem qualquer coisa que não está lá. Ela objetifica-se. Entendes? Ela torna-se um objeto, porque depois, pegando nessa pedra ou nessa palmeira, já vai ser importante a escala dessas duas imagens e pensar na escala dessas duas imagens. Mas pensar na escala dessas duas imagens em função do objeto que essa fotografia se tornou e não em função daquilo que ela mostra enquanto algo que reproduz
supostamente algo que é real. Então, essa alteração de escala vai ser em função daquela palmeira que, entretanto, se tornou um objeto quando foi impressa em papel e se lhe deu um tamanho. A mesma coisa com a pedra, né? Mas isso foi na exposição O Furo, e aí que foi essa exposição, ela tinha assim uma tentativa também de explorar esse lado material da fotografia, esse lado matérico da fotografia, mas ele também tinha muito assim, uma vontade grande que eu tinha, que era de cortar com uma ideia de narrativa que eu tive que trabalhar durante muito tempo para contar histórias e tudo mais. Entende? E eu lembro-me que quando eu fazia matérias, às vezes os editores pediam muitas imagens e eu lembro-me que uma imagem bastaria para aquilo tudo. Porque, na verdade, depois era uma repetição da mesma coisa. E o Furo foi quando eu concluí e organizei essa ideia de que eu queria imagens que fossem discordantes entre si. Isso, tu tens ali uma narrativa que é muito mais na ordem do suporte fotográfico do que, então é muito mais na ordem do que acontece com a fotografia do que na ordem do que é externo à fotografia, que é a imagem. A imagem é externa à fotografia, né? A fotografia está dentro da imagem, e não ao contrário, né? Foi necessário justamente um suporte como a fotografia para se ter ideia de imagem. As pessoas em si já estavam dentro, nós estamos dentro da imagem. Né? Nós estamos dentro da imagem. E se não existe nada, ou pelo menos um espelho, né? Pronto, aí já existia no espelho, já existia uma ideia de imagem. Estava-me a lembrar que o Narciso se afoga na própria imagem, né? No lago. Então, e no caso dele, ele não conhecia o reflexo, né? Ele não se reconheceu. Então, ele se afoga e não se reconhece. Então, talvez aí tenha uma pista que não fosse assim tão comum as reflexões, né? Os espelhamentos. Como coisa real por fora, como coisa real por dentro, assume de vez essa exposição que, inclusive, as próprias imagens ou as próprias coisas que acontecem ao fazer uma fotografia, ao fazer uma imagem, isso em si é também uma imagem e provoca outras imagens que às vezes só ganham concretude ou só ganham uma ideia por referências que vêm dessa outra fotografia, do exterior, do lado de fora, de uma paisagem. Como é que tu podes trabalhar com a fotografia? A fotografia não é uma pedra, não é? Então tu não vais esculpi-la. Então ou trabalhas com significados em relação ao que estás a fotografar, ou podes também olhar para elas e em tudo o que está à volta, por exemplo, dentro de um ateliê para fazer fotografia. Não é? O meu ateliê é um retângulo, parece mesmo uma câmara escura, e do lado de fora, onde eu tenho a tal palmeira, à noite, por conta das luzes exteriores, essa palmeira naturalmente é projetada aqui dentro. Então era quase impossível eu não pensar em imagem pronta, entendes? E imagem feita, né? Então às vezes eu gosto de pensar que há coisas que se estão a passar dentro deste ateliê, que são em função de coisas que estão fora deste ateliê, mas que ainda assim, este ateliê, é como se fosse uma matriosca. Ainda assim, este ateliê está dentro de uma outra imagem, entendes? E assim sucessivamente. E o que eu tento fazer é colocar essa questão. Há uma imagem que está do lado de fora, que é uma imagem adquirida, é uma imagem pronta, que eu posso fotografá-la, e há uma imagem que é a imagem da própria fotografia, do próprio fenómeno da fotografia. E depois, quais são as possibilidades de manusear essa fotografia? Tem muito a ver com papéis, tipos de papel, tem a ver com alterações de escala. Então aí a gente já vai para coisas, não é, que elas mudam completamente o significado. Aqueles pequenos cotonetes, se eu imprimo um cotonete desses com 2 metros, ele não é mais um cotonete, ele é uma coluna. Virou uma coluna. Então, quer dizer, as possibilidades de trabalhar com a fotografia não ficam só nessa tentativa de uma cópia do real, de uma cópia de uma imagem externa ao próprio suporte. Quer dizer, se a fotografia olhar para si mesma, como outras disciplinas, ela tem as suas potencialidades, é o que eu acho. Não tem como não haver um referente. Só não é o referente que é suposto ser na fotografia, entendes? Não há como ter um referente. É uma paisagem, a gente tem a ideia de uma paisagem porque já vimos uma paisagem anterior, não é? Todas essas
Mas não é o referente do negativo lá do Sorogava. Para mim é super referencial, para mim, obviamente. Mas acho que essa é que é a dificuldade da coisa. Eu sei que ele é referencial para mim, mas ele está em função da linguagem. Para mim, por exemplo, o meu moleque passa à frente dessa foto, para ele aquilo é o espaço. Ele sempre viu aquilo como um espaço. E então, o que é que eu curtia com esse negativo que deu errado e que parece uma coisa cósmica? É porque eu conseguia, de alguma maneira, remeter para uma coisa quase de um imaginário quase do fantástico, porque é o cosmos, o espaço, as estrelas, toda essa ideia que tu tens, mas em função de uma coisa absolutamente material e de um acontecimento de revelação e de uma fotografia que foi tirada e que não ficou no negativo e que deu errado e que foi revelar e que também deu errado na revelação. Então era a ideia de ter uma ideia, uma coisa imagética, junto e a partir de uma coisa que não era isso. Portanto, aquilo não era uma fotografia do espaço. Aquilo era o negativo. Aquilo é... Então também, para mim, era interessante tu pensares que tu olhas para coisas, para qualquer coisa que venha da fotografia, para o seu suporte, para as tiras que vêm ali, sempre com um referencial de uma imagem que não é da fotografia. É uma imagem externa à fotografia, que é a imagem do mundo, que é a imagem que a gente fotografa. Então aquilo é um negativo, mas parece o cosmos. As tirinhas são tiras de papel, mas parecem uma paisagem de final de dia, ou de nascer do dia ou de noite. Entendes? Então o que me interessa neste tipo de coisas é tu levares uma ideia que é a matéria que te está a dar da fotografia, mas ela não é isso. Ela emana essa ideia. Mas em função do suporte dela. Tal como uma pedra, estás a ver? É isso que me interessa na fotografia. É olhar para imagens, continuam a ser imagens, perceber a escala, as dimensões e quais são os pesos que aquilo tem quando não estão numa narrativa de contar uma história. Quais são os pesos reais dessas imagens? Esta aqui, a grelha, que a gente chamou de grelha agora, por acaso é bem chamado porque há muito tempo que eu estava para resolver uma obra que eu tinha visto da Agnes Martin, que é uma tela que ela é só o lápis, era uma grelha. Só que ela, com o carvão, o que é que era? Era uma grelha simétrica, toda direitinha, só que a grande questão era a tensão que esses traços tinham na grelha. Umas vezes muito tenso, outras vezes muito leves, quase desapareciam. E aquilo era espantoso para mim. Porquê? Porque aquilo tinha ali uma certa rigidez na sua formalidade, mas uma grande humanidade na tensão da construção dessa coisa regrada que é a grelha. Entendes? Então, de certa maneira, eu tentei, com a fotografia, perceber como é que eu poderia fazer isso em fotografia e tudo mais, não imitando, não fazendo uma grelha, mas como é que eu, na minha linguagem, na linguagem da fotografia, eu poderia ter uma coisa que tivesse várias tensões. Isso foi uma ideia que atravessou a exposição inteira do Furo, porque foi logo a seguir a eu ter visto a obra dela,